irmãos. Amém? Que alegria, que privilégio, que oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu nessa noite de poder estar aqui com os irmãos, né? Perto de pessoas tão queridas, tão amadas, o pastor Joaquim, a Marli, que eu amo de coração mesmo, viu? Amo de coração, glória a Deus. E tantos irmãos aqui, irmãos, né, que já levantaram a mão e que me conhecem, são irmãos que estão aqui há muito tempo, e eu tenho certeza que também por causa da minha mãe, os irmãos me conhecem, né, que foi a primeira casa da minha mãe. Então eu estou em casa e eu estou grata a Deus, feliz demais por poder ter recebido o convite, por poder estar aqui. Corri um pouco para conseguir chegar, né? Tive que ministrar a escola bíblica em Lusiânia e estar aqui à noite. Então imagina a correria. Mas tem sido assim, bem corrido, mas Deus tem dado graça. Eu estou muito feliz, queridos. E falar sobre família é uma bênção. Na verdade, tem sido uma das partes, talvez que a gente mais tem trabalhado no nosso ministério. E assim como o pastor disse, eu sou irmã Débora, né, sou esposa do pastor Wellington, nós estamos pastoreando ali em Lusiânia. Estamos, semana que vem, dia 25, vamos fazer 35 anos de casados. Da glória de Deus, olha que bênção, né? 35 anos de casados, somos os pais do Fabrício, da Aline, da Sandra e do Tarso. Tudo grandão, 4 filhos, né, para a bênção, para a glória do Senhor. Os nossos filhos são uma bênção de Deus, a nossa casa, a nossa família. O Senhor estava falando aqui, pastor, e eu estava trazendo à memória alguns fatos da minha família, da minha casa. E eu disse ali, Senhor, a minha família é um milagre. A minha família chegar até aqui é um milagre. Eu não sei se você pode dizer isso, mas 35 anos de casados, com 4 filhos adultos, já tem neto, é um milagre. A minha casa é um milagre. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. No nosso casamento, esse breve testemunho, né, o meu esposo, ele é um pouco mais velho do que eu, um pouquinho, graças a Deus, né, eu já estaciono o carro na vaga do idoso com a identidade dele, mas um pouquinho mais velho do que eu. Então, eu era muito nova, eu estava com 17 anos, quando nós começamos a namorar, com 18 anos eu me casei. E no nosso casamento, algumas pessoas da família fizeram uma aposta, que eu vim saber esses dias. Nós não conhecíamos a Jesus. Nós conhecemos a Jesus 2 anos depois de casados. Então, nós namoramos no mundo, casamos no mundo. O nosso casamento foi uma festa regada a muita cerveja. E naquela festa, esses dias, nós ficamos sabendo que houve uma aposta. Apostaram que o nosso casamento não ia durar 3 meses. Essa menininha casando com esse homem não vai dar certo. E para a glória de Deus, estamos aí há 35 anos, felizes, agradecendo a Deus. Eu olho para a minha casa, eu olho para a minha família e eu vejo o milagre jorrando, queridos, como aquele azeite lá na casa daquela viúva, aquele milagre jorrando, jorrando, jorrando. Lá na minha casa não é diferente. Lutas, não tem nem como relatar. Dificuldades, assim como o pastor falou, porque a família do Salmo 128 está aqui para modelo. Mas nós sabemos que depois da queda, a família perfeita não existe mais. A minha não é, a sua não é. Mas nós fazemos o que precisa ser feito. Estamos aqui na casa do Senhor, consagrando, orando, abençoando, declarando, buscando ser sábios para edificarmos a nossa casa na rocha. E a minha casa não caiu e não vai cair porque está na rocha. Ah, se não fosse o Senhor lá na minha casa. Oh, se não fosse o Senhor lá na sua casa.
Sabe o que isso significa, queridos? Que o Senhor ama a nossa família. O Senhor ama a minha casa. O Senhor ama a minha família. O amor tem sido o nosso sustento naquele lugar. E eu sei que não é diferente na sua casa. Então, falar de família, ministrar sobre família, eu tenho prazer, porque é você poder falar, pregar daquilo que você vive. E eu glorifico a Deus pela minha família, pela minha casa. Amém? Então, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, o texto que os irmãos estão trabalhando aí esse mês, né? Deuteronômio, no capítulo 11, e o versículo 18 ao versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 18. Se você quiser se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, nos diz assim. Versículo 18: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela nossa casa. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela família que está aqui nesta noite. Cada família dos meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor. E que nesta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor que sabe, o Senhor que conhece, o Senhor que pode, o Senhor que vê. Senhor, nos abençoe. Abençoe a cada família aqui, ó Pai, de forma especial, individual, segundo suas necessidades, Deus. Nos abençoe nesta noite, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Amém. Podem se assentar, queridos. Reconstruindo o altar da adoração na família. Certa feita, Josué disse assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Fato. Está decidido, e nós, a despeito de qualquer dificuldade, saiba-se em todo lugar e entre todos vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem, queridos, nós temos servido? A quem você e a sua casa têm servido? Eu já disse aqui que eu e a minha casa temos servido ao Senhor, porque se assim não fora, a minha casa já não existia mais. O meu casamento já não existia, os meus filhos já não estariam aqui, nós já não estaríamos mais como família. Hoje ainda, meus filhos ainda estão solteiros. Se não for o Senhor, eu acredito que nós não passaríamos esta noite como nós vamos passar, juntos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele é o Senhor lá naquela casa. Eu sempre oro e digo: Senhor, hasteia uma bandeira naquele portão. O Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Que o inferno, que o mundo espiritual, ou aqueles que têm visão espiritual, passam e vejam que existe uma bandeira naquele portão. Porque o Senhor desta casa é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. O Deus de Josué é o mesmo Deus da minha casa. E lá na sua casa, que Deus vocês têm servido? Quem é o Deus da sua casa?
Quem é o Deus da sua família? Oxalá que seja o mesmo de Josué, que seja o mesmo meu. Eu gostaria de começar te fazendo essa pergunta. E talvez você diga, mas irmã, é óbvio que o Deus da minha casa é o Deus da Bíblia, é o seu Deus. Queridos, as famílias têm trocado tanto. Muitas pessoas, talvez com palavras, dizem que o Senhor é o Deus da sua casa, mas amanhã pela manhã, Deus é, quem sabe, colocado num canto, e as pessoas buscam tudo, menos colocar o Senhor no seu lugar devido. Quantas e quantas famílias parece que se esquecem de Deus, se lembram de Deus na hora de voltar para a igreja. Mas Deus é o Deus da nossa casa. Outra pergunta que eu quero te fazer. Lá na sua casa, existe um altar de adoração? E eu não estou aqui falando de um altar físico, de um lugar físico como esse. Mas eu estou falando de um altar, e o que vem a ser um altar? Um altar é uma representação de um encontro com Deus. Nós vamos encontrar ali Moisés quando ele precisa encontrar com Deus, quando ele quer oferecer sacrifícios ao Senhor. O que ele faz? Ele constrói um altar. E sobre aquele altar ele oferece os sacrifícios. Então o altar é esse lugar de encontro com Deus. É esse lugar de estar ali se relacionando com Deus. É um lugar santo. Lá na sua casa, na minha, existe um altar, um lugar de encontro com Deus. E como eu disse, não é um altar físico muitas vezes. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é aquele lugar aonde se faz oração todos os dias. É aquele lugar aonde você se senta à sua mesa, quem sabe ali na área, em algum lugar, e ali todos os dias você estuda a palavra. É o lugar do culto doméstico. É a extensão desse templo, é a continuação desse culto lá na sua casa. Existe esse lugar na sua casa. Ali na sua casa existem momentos de louvor, de adoração. Esse altar existe ali. Outro dia eu ouvi uma pessoa contando um testemunho tão lindo que ela disse assim: eu cheguei à casa da família e quando eu me sentei no sofá eu fui cheio do Espírito Santo. E eu fiquei cheio, eu não conseguia me conter. E eu não consegui me conter e chamei o dono da casa e disse: o que tem nesse sofá? Que quando eu me sento nesse sofá eu fico cheio do Espírito. Ele: é o lugar que eu oro todos os dias. Olha que coisa linda, queridos. É contagiante. Eu quero te dizer que a minha casa, a sua casa, precisa ter um altar de louvor e de adoração ao Senhor, para que todos os dias sejam dados ao Senhor cultos. Eu amo orar no sofá da minha sala. De manhã, todo mundo sai, eu vou lá para a sala orar. Eu gosto. Talvez você tenha o seu lugar. São altares, queridos, que como Deus é o Senhor da nossa casa, esses lugares existem. Quantas e quantas vezes o meu marido, os meus filhos já chegaram em casa e me viram lá no sofá. Esses dias o Edson chegou e falou assim: amor, você está bem? Eu falei: estou bem, que eu estava para desmaiar, de chorar lá no sofá. Mas eu estou bem, eu estou ótima, eu estou no meu altar de adoração. Quem dera que você se sente naquele sofá e sinta a presença de Deus. Esses lugares precisam existir na nossa casa, queridos. São altares que precisam ser erigidos. Como eu disse no início, quantas vezes nós não temos tempo para isso? Quantas vezes nós não temos esses lugares, nós não temos o hábito da oração, do culto doméstico na nossa casa? Falta esta glória de Deus descer no lugar. Falta esse altar ali. Adoração na família. Mas o que é uma família? Uma família é um projeto de Deus. Porque,
que eu chego a essa compreensão? Quando nós vamos encontrar lá no Éden, Satanás tentando a Adão e Eva. Eu vejo ali, queridos, que o inimigo não estava ali com a grande intenção, a única intenção dele não era apenas destruir o homem, Adão, a mulher, Eva, por serem a criação de Deus. O objetivo de Satanás não estava em destruir aquelas duas pessoas exclusivamente, mas o olhar de Satanás estava naquilo que nasceria através daquele homem e daquela mulher. Uma família. Porque se você ler Gênesis 1, 26, 27, o Senhor está dizendo para eles dois. A palavra diz, pode abrir a sua Bíblia, Gênesis 1, 26 e 27, para não errar, vamos lá. O Senhor faz homem, faz mulher, isso. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou homem e criou mulher. E Deus os abençoou e lhes disse. Está aí. Sede fecundos. Sede fecundos. Queridos, família é projeto de Deus, porque Deus cria o homem, cria a mulher, dá para eles esta ordenança, abençoa os dois e diz, sede fecundos, ou seja, tenham filhos, formem uma família. E Satanás, não satisfeito, como não é até hoje, nunca será, ele tenta destruir Adão, ele tenta destruir Eva, para que isso aqui não aconteça, para que não haja esta fecundidade, para que não haja esta multiplicação, para que a minha família e a sua família jamais viessem a existir. Mas, queridos, o Senhor não desiste do plano. Ele dá uma segunda chance. E lá em Gênesis 3,15 ainda nós vamos ver o Senhor dizendo, agora eu vou dar uma segunda chance. Eu vou fazer nascer desta mulher aquele que vai pisar a cabeça de Satanás. Porque eu vou fazer famílias. Eu quero famílias. Eu vou abençoar. E o Senhor lá em Gênesis 12:3 vai dizer a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estão abençoadas. E aqui chegamos nós, queridos. Eu e a minha família, você, a sua família, eu e a minha casa, você e a sua casa. Porque a fúria de Satanás, queridos, porque onde não há família, não há almas, não há vidas. Aonde não há um homem e uma mulher, não há filhos. E a intenção de Satanás é exatamente essa. Onde não há família, não há almas. Porque através da família, Deus quer povoar o céu. Você pode dizer isso? Através das famílias, Deus quer povoar o céu. Os meus filhos, os seus filhos, as nossas gerações. É por isso que no texto que nós lemos, ele está dizendo que o Senhor vai abençoar gerações e dar o quê? Longevidade. Você consegue perceber esse projeto de Deus? Você consegue perceber no mundo espiritual a guerra travada? Quando Satanás intenta mudar esse modelo, quando Satanás intenta mudar essa forma de família, original de família, gerando famílias que não vão poder gerar filhos. Ele está castrando a ideia de Deus. Ele está querendo famílias que não poderão ser fecundas. Por isso, queridos, família é uma batalha espiritual constante. Manter os nossos filhos na igreja é uma guerra. Manter o nosso casamento é uma guerra. Deixar que a nossa família, ou gerar a nossa família, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a nossa
família seja a modelo do que a palavra do Senhor diz. Queridos, isso é uma guerra. Tem que orar, tem que jejuar, tem que vigiar, porque senão aquele que veio para roubar, matar, destruir, deturpar, ele trabalha ferrenhamente. E quantas almas Satanás tem tragado. Queridos, desenvolver uma vida familiar forte é sempre uma prioridade no serviço de Deus. Nós que somos pastores, líderes, talvez a gente aprenda isso muito tarde, não sei. Mas a gente erra muito com a nossa família. Porque muitas vezes nós vamos querer colocar a igreja em primeiro lugar, depois a nossa família. E com isso nós pecamos, pastor, e com isso nós erramos. Porque se a minha família não vai bem, eu não posso cuidar do rebanho de Deus. Por isso que eu disse que família é a prioridade no reino de Deus, no serviço de Deus, no trabalho de Deus. Porque a minha família, a sua família é o projeto de Deus. Os meus filhos, antes de ser meus filhos, são almas do Senhor. Nós, queridos, somos apenas mordomos. Mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. O meu marido é de Deus. Os meus filhos são de Deus. A minha casa é de Deus. Tudo é de Deus. E eu apenas administro. Eu apenas cuido. Eu apenas zelo. Eu apenas invisto. Porque os meus filhos, aqueles que saíram do meu ventre, antes de serem meus, são do Senhor. Você pode dizer isso? São do Senhor. E nós precisamos entender isso, amados. Família é um projeto espiritual. Deus sonhou primeiro com a nossa família. Deus sonhou primeiro com a sua família. Essas pessoas que você tem com seu mesmo sangue dentro da sua casa, esta esposa, esse marido, esse filho que você tem, foi ideia de Deus, é projeto de Deus, e tudo que o Senhor faz é bom. Por isso, queridos, por ser um projeto espiritual, o lar deve prover um exemplo vivo do verdadeiro cristianismo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, mas é que antes da nossa família ser um projeto nosso, antes de eu imaginar que fui eu que fui lá e escolhi o meu marido, foi eu que fui lá e escolhi os meus filhos, não foi. O projeto é de Deus, o sonho é de Deus, a intenção é de Deus, quem está pensando, sonhando tudo isso é Deus. Então é por isso que o lar deve prover um exemplo vivo do verdadeiro cristianismo. Nós somos a igreja do Senhor, queridos. E aí no versículo de número 18 que nós lemos, o primeiro versículo diz assim: ponde, pois, então estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na sua mão e também por testeira entre os vossos olhos. Então, se a minha casa não é um projeto meu, é de Deus. Se a minha família não é um projeto meu, é de Deus. O meu casamento não é um projeto meu, é de Deus. Tudo que existe lá não é um projeto meu, é de Deus. Então tudo naquele lugar e no nosso meio precisa ser regido pela palavra de Deus. Ela precisa ser o norte. E nós, como membros individuais desse projeto, desta família, somos então chamados pelo Senhor a gravar esta palavra no nosso coração, na nossa mente. Está entendendo, irmãos? Para
parte do projeto de Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra. E aqui o Senhor está nos convidando, queridos, a amá-lo. Porque Ele está dizendo, grave no seu coração. Grave a minha lei. Grave a minha palavra. Todas as vezes que a palavra do Senhor fala de coração, ela está falando de emoções, sentimentos. Quando ela está falando de alma, ela está falando de psique. E Ele está dizendo, encha as suas emoções da minha palavra. Separar é muito fácil. Desistir é muito fácil. Divorciar hoje está facílimo. Mas, como psicólogo, nós vamos ver que o divórcio muitas vezes é uma fuga. É a fuga de um problema que eu não quero encarar. É a fuga de um problema que eu não quero resolver. E como terapeuta de casal, eu digo isso com muita propriedade. Porque às vezes, por coisinhas tão simples, as pessoas se separam. Elas se deixam porque não tem amor. Então, o divórcio muitas vezes nada mais é do que uma fuga. Entende isso, queridos? Desistimos facilmente do projeto de Deus para viver os nossos próprios projetos, as nossas próprias vontades. Não pense você que um casal que está aí há 50, 60 anos casados é porque eles não têm problemas, é porque eles são extremamente felizes. Não! Eles aprenderam a andar em acordo pelo amor que têm. Lutas são terríveis. Casamentos velhos são casamentos muitas vezes que estão sofrendo muito. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. É por isso que o Senhor diz, então, põe a minha palavra no seu coração, nas suas emoções, não deixe que a raiva. Filhos, muitas vezes, com raiva dos pais. Não deixe que a raiva te domine. Encha as suas emoções da minha palavra. Olha que coisa linda, queridos. Coloque essa palavra na mente. Amem ao Senhor. Se Ele é o Senhor da sua casa, como é o de Josué, amem. Maridos, amem a sua família. A palavra diz, maridos, amem a sua esposa. Se você for parar para prestar atenção, é a única coisa que a Bíblia pede para os homens. Eles são cabeça, eles são autoridade, mas o que a Bíblia pede? Maridos, amem. Ame sua esposa. Ame. Ame sua esposa. Esposas, honrem, respeitem, submetam-se, porque eles te amam. Se ele ama, é muito fácil submeter. Olha a perfeição, queridos. A sincronia perfeita para o funcionamento desta família. Filhos, honrem seus pais. Amem ao Senhor, queridos. A palavra precisa ser a base da nossa casa. Os irmãos se lembram dos 2 fundamentos lá de Mateus? A chuva veio. E a chuva foi a mesma, pastor. O vento foi o mesmo. Isso nos ensina que o câncer bate em qualquer porta. A morte bate em qualquer porta. O divórcio bate em qualquer porta. A luta com os filhos bate em qualquer porta. A diferença é aonde a casa está construída. Se ela está construída na areia, ela vai cair. Mas se ela está construída na rocha, pode vir os ventos, as chuvas. Ela não vai nem se abalar. Mas para aquela que foi construída na areia, a palavra diz que grande foi a sua ruína. Eu quero te dizer que construir a nossa casa, fazer de Deus a bandeira da nossa família, faz toda a diferença. Principalmente para a hora da provação. Principalmente para a hora da luta. Quantas famílias estão aí a ponto
rocha. Falta uma base fundamentada. Isaías 26, versículo 4 diz que o Senhor Deus é uma rocha eterna e não há variação. É por isso que nós precisamos servir a Deus e fazer de Deus o alicerce da nossa casa. O versículo 19 diz assim: ensinai a vossos filhos. Falando de quê? Falando dela. Ensinai a vossos filhos. E é para fazer isso quando? Falando delas em vossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, no carro, em qualquer lugar. Fale a palavra, ensine a palavra, mas para ensinar nós também precisamos saber. Mas o Senhor está aqui, querido, nos exortando, dizendo que é essencial que os pais reflitam com a sua própria vida o processo de santificação, para que com isso seus filhos possam ver a fé viva, de uma forma viva e diária. Milagres. Não tem coisa mais gostosa do que sentar na mesa e relatar milagres para os meus filhos, para o meu marido, e dizer: olha, estava acontecendo isso e Deus fez isso. Eles ficam assim, maravilhados. Fé diária, milagres diários. É por isso que a palavra está dizendo: fale da palavra na hora do almoço, fale da palavra fazendo a janta, fale da palavra lavando roupa, fale da palavra o tempo todo, para quem entra, para quem sai. Ensine a palavra, para que nós possamos transmitir às gerações. Queridos, hoje pela manhã na escola bíblica nós estávamos comentando exatamente isso. Estávamos estudando sobre o processo, a progressão da nossa santificação. E num dado momento nós comentamos que muitas pessoas não conhecem a palavra. Um grande exemplo: se hoje o seu filho chegar e falar: pai, mãe, eu quero participar da festa junina lá na minha escola. Não, meu filho, você não deve ir. Por quê, mãe? Porque você precisa então conhecer esta palavra para explicar para o seu filho por que ele não deve participar. Mas eu quero o doce do Cosme e Damião, eu quero a festa do Halloween, eu quero o Natal, eu quero isso, eu quero não sei o quê. Você precisa conhecer a palavra, você precisa ter base para que você possa orientar os seus filhos, porque lá em Deuteronômio o Senhor vai dizer: vocês são santos, são separados. Queridos, a nossa casa, a nossa família precisa ser diferente da família do mundo. Precisa ser diferente da casa do mundo. O que se serve na nossa mesa não pode ser o mesmo que se serve na mesa da casa do mundo. A maneira de criar os filhos precisa ser diferente da maneira que o povo do mundo cria os seus filhos. O Senhor disse que quando eu vos desterrar para a terra que eu enviarei, não faça como eles fazem. Nós somos santos, tirados do mundo, porém, ainda no mundo, até que o Senhor venha nos buscar. Mas nós não podemos repetir os modelos e as coisas do mundo. Paulo vai dizer: não vos conformeis. Com vocês é diferente, tem que ser diferente. O marido cristão trata a esposa diferente, a esposa cristã trata o marido diferente. Nós temos diretrizes na palavra do Senhor como coordenar, como organizar a nossa família. Não pode ser de qualquer jeito, queridos. E é por isso que nós precisamos conhecer ao Senhor. Quando eu digo que o Senhor é a bandeira da minha casa e precisa ser na sua, e eu creio que Ele é isso. É que a palavra é o norte da nossa casa. É de acordo com a palavra que nós vivemos, que nós agimos, que nós compramos, que nós vendemos, que nós construímos e que nós fazemos todas as coisas. Isso é reconstruir um altar de adoração ao nosso Deus.
Os irmãos entendem isso? Versículo 20, queridos, diz assim: escrevei-as aonde? Nos umbrais da vossa casa, nas portas. Eu amo, desde quando eu conheci o Senhor, eu sempre fiz isso na minha casa. Escrever cartazes e pôr nas paredes, na porta, atrás da porta, na porta da geladeira. Onde você vai tem versículo da palavra do Senhor. Escrever. Sabe o que é isso, queridos? Pessoas que entram, pessoas que vivem na nossa casa, precisam ter acesso à palavra de Deus. A glória de Deus precisa ser refletida na nossa casa. Não são outras coisas que vão enfeitar a nossa casa, mas a palavra de Deus. Não são altares a ídolos. Na minha família tem muito isso. Minha família tem muitos altares a ídolos, infelizmente. Minha família materna aqui em Formosa. Você vai no quarto dos meus tios, tem muitos altares. O quarto da minha avó era um altar até em cima. Mas o altar da minha casa é diferente. Glória a Deus. O altar da minha casa é diferente. Então ele está dizendo, queridos, ponte, se você pegar o versículo 18, 19, 20, ele está dizendo: pegue a minha palavra e coloque no seu coração, na sua alma, na sua mão, na sua testa, no seu comportamento, nas paredes, no chão, em cima, embaixo, dentro, fora. Passe a marca do sangue lá na frente. Esta casa é minha, esta família é minha. O Senhor ama a nossa família, queridos. Eu não sei como você chega aqui hoje. Talvez você olhe e diga: irmã, é porque você não sabe como é que está lá em casa. Você não sabe o estado que está o meu casamento. Eu vou te dizer uma coisa: não divorcie, invista nesse casamento. Não desista desse amor, ame, invista nesse amor. Passe a marca do sangue nos umbrais da tua porta. Coloque um versículo na parede. Compre tapetes com versículos bíblicos, toalhas de mesa, xícara. Encha a tua casa da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Porque o Senhor vai falar com você tomando um café. O Senhor vai falar com você ao se deitar, ao se levantar. A palavra de Deus vai estar estampada dentro da sua casa. Por quê? Porque no versículo 21 diz assim: para que se multipliquem. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos seus filhos. O Senhor não nos deu os filhos para morrerem novos pelas drogas. O Senhor não nos deu filhos para a perdição, queridos. O Senhor não deseja que o nosso casamento se acabe antes da morte. Eu acho que eu já disse isso aqui. Casamento começa aqui, ó. Não é? No altar. E termina lá no cemitério, na boca da cova. Onde que começa? Aqui. E termina na sepultura. Casamento é para começar e terminar desse jeito. Então o Senhor está dizendo: para que se prolongue, para que esse projeto dê certo, para que esse projeto perdure, então guarde esta palavra, para que se multipliquem os vossos dias, para que o fim. Eu tenho olhado para a minha família, eu tenho olhado para a minha casa, como eu já disse para os irmãos, e tenho dito: Deus, eu não sei quando é que vai terminar, mas eu estou muito feliz com o caminho que nós estamos tratando para o final. Glória a Deus. Estou muito feliz. Glória. Muito feliz. O Senhor deseja, Ele mesmo diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, para vos dar o quê? Um fim. Um fim que vocês esperam. E aí, queridos, meu horário já foi, estou terminando, pastor. Eu quero fechar lá em Mateus, no capítulo 24. Eu não poderia deixar de deixar esse texto para você. Mateus, no capítulo 24, que diz assim,
versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando, uma no moinho, uma será tomada, outra deixada. Porquanto, versículo 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que essa palavra tem a ver com a nossa família? O que essa palavra tem a ver com a minha casa e com a sua casa? É porque nós estamos, queridos, ainda nesses dias difíceis que Timóteo disse. Nós estamos comprando, casando, dando em casamento. Nós estamos tão atarefados, as redes sociais estão nos oprimindo como nunca. Nós estamos tão cheios de tarefas. E muitas dessas tarefas têm roubado a nossa adoração. Muitas dessas tarefas têm nos deixado desapercebidos. E o Senhor está às portas. Não sabemos quando, mas sabemos que tudo diz que o Senhor está às portas. E a nossa família inteira precisa saber disso. A nossa casa. Nós precisamos viver, queridos. Eu quero te dizer que é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós, como membro da nossa família, preparar a nossa família para o arrebatamento. Glória a Deus. Preparar a nossa casa, ensinar os nossos filhos, viver o nosso casamento como se o arrebatamento fosse ainda hoje. E pode ser. Estai, pois, apercebidos. Consagre sua casa, consagre sua família. Não tem sido fácil, isso é fato. Não tem sido fácil. Mas o Senhor está conosco. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe sua família. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém? Obrigada, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus.